Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 1. Mesmo sentados, Marcos, capítulo de número 1, vamos ler o versículo 14 e o versículo de número 15. Pedimos que os amados fiquem com o texto aberto, para que a gente possa conferir as escrituras, né? Como é de costume nosso. Todos acharam? Leamos a palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Oremos mais uma vez. Pai, nós estamos aqui diante da Tua grandiosa presença. Obrigado, ó Deus, por já sermos alcançados pelos cânticos que a Ti foram entoados. Agora, ó Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos, uma vez mais, o auxílio do Teu Espírito na exposição do texto proposto. Ministra, Senhor, aos nossos corações para a Tua glória, para o Teu louvor. Que saiamos neste dia do Senhor, edificados por Tua poderosa palavra. Fica conosco, nós oramos em Teu nome, amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito relevante, aonde Marcos, ele começa o seu evangelho falando da importância do reino de Deus. E ele começa, de fato, dentro de uma forma muito relevante, mostrando a importância desse reino para o seu público original. E ele faz, de fato, menção da chegada de um reino que não seria um reino qualquer. E o evangelista, Marcos, ele vem fazendo prenúncio da chegada de um reino, e agora ele vai fazer menção a João Batista como a chegada de um rei. De fato, necessitaria de alguém que pudesse anunciar esta chegada gloriosa. E Marcos, ele vai de fato agora trazer esta narrativa, mostrando a figura de João o Batista, preparando o caminho para que esse reino pudesse chegar. E João, ele começa anunciando a chegada deste reino. E Marcos aqui, ele de fato vai trazendo essa narrativa, ele vai mostrando João o Batista dando testemunho de Jesus. E quando a gente chega na altura do capítulo 1, versículo 9, Jesus, ele aparece depois de um ano na Galileia e por João é batizado, embora Jesus não tivesse necessidade alguma de ser batizado, mas tem uma intenção por Jesus ele ser batizado. E Marcos, ele de fato agora vai também trazer a narrativa, depois do batismo, logo o Espírito o impeliu no mesmo momento ao deserto, e Jesus, ele é tentado durante 40 dias e 40 noites, e a gente observa que a tentação de Jesus também traz uma representação muito relevante para aquilo que o evangelista ele está querendo informar. E agora, ele vai mostrar a volta de Jesus para a Galileia, como eu falei para vocês. Depois de um ano
Jesus, ele passa lá por Samaria, tem um encontro lá com aquela mulher do capítulo 4 de João, mas antes ele também tem um encontro com Nicodemos, e a partir daí, Marcos ele vai dizer, depois de João ter sido preso, Jesus, ele volta para a Galiléia. Então, Marcos aqui, ele vem mostrando como este evangelho está começando. E nesse aspecto aqui, ele vai narrar, como eu já falei na minha fala introdutória, mostrando que entre o batismo e a tentação, do capítulo 1, do 9 ao 13, ele vem mostrando a sua chegada, como isso se deu. E ele está registrando aqui, no versículo 14, mostrando, de fato, esse pequeno intervalo, né, que o tempo vai nos mostrando. E Marcos aqui, ele vem narrando acerca desse período de tempo, e ele vai mostrando aqui anteriormente como Jesus ele vai sendo apresentado. Então, a gente pode ver que o evangelista aqui, ele tem uma intenção de escrever dentro de uma ideia, e a ideia aqui é contínua. Ele vem mostrando, ele vem narrando aquilo que vai preceder de acordo com a sua mensagem. Então, nesse ponto aqui, é visível uma preparação ou uma inauguração para a chegada de um reino e o cumprimento de uma tarefa. Ou seja, aqui a gente já observa a figura do Pai dentro de um plano, dentro de um conselho eterno, mostrando a chegada do Filho e a missão que implicaria o seu envio. Então, é nesse ponto aqui que Marcos ele anuncia o princípio, e esse princípio aqui é algo que está sendo bem executado. Então, a gente pode ver aqui que a tarefa do Filho, ela está de acordo com a vontade do Pai. O Filho aqui está submisso ao próprio Pai. E Marcos aqui ele vem mostrando, né, por meio de João Batista, como o mensageiro, né, daquele que João falara, né, eu não sou digno de desatar-lhes a sandália dos seus pés, né? Então, nesse aspecto aqui, a mensagem está sendo apresentada. Marcos está apresentando a um público aqui específico. Jesus ele é batizado, ele vai lá para o deserto, e o batismo de Jesus está reafirmando algo muito interessante, porque a decisão de Jesus aqui sendo tomada por meio do batismo implica que Cristo, na figura do Deus Filho, ele está assumindo para si o pecado do seu povo. E nesse aspecto aqui, a gente vai observando que Marcos, ele está, de fato, mostrando, por meio do batismo de Jesus, o triunfo de Jesus sobre Satanás. Então, é nesse ponto aqui, irmãos, que Marcos ele vai mostrando, né, como o Filho, em missão, em submissão à vontade do próprio Pai, está executando a sua tarefa. E a tarefa aqui, de fato, é mostrar a figura do primeiro Adão, do qual nós somos filhos, que ele vem. Cristo dá a oportunidade para ele, porém ele falha na execução da sua missão, do seu propósito. Porém, o Senhor, na sua providência, ele levanta um segundo Adão espiritual, a saber, a Jesus, o qual viria nesta missão, no tempo pleno, no tempo oportuno, ele viria assumir o pecado do seu povo. E, de fato, Marcos ele está mostrando isso dentro da chegada deste novo reino, que não é um reino qualquer, não é um reino terreno, mas é um reino espiritual. Então, nesse ponto aqui, a gente observa que o primeiro Adão, ele falha, ele não consegue concluir a missão, mas o que a gente pode ver é que o segundo Adão, Cristo, ele vem de fato mostrando pela qual ele veio mesmo, e agora ninguém pode impedir a execução do seu plano, ninguém pode impedir essa
tarefa do qual ele mesmo, Cristo, recebe e voluntariamente ele assume a figura de um Deus que vem no estado de humilhação, e a partir daí ele começa a executar a missão do reino. Por isso, meus irmãos, que dentro desta época, dentro desse ponto de partida, Cristo, ele volta para a Judéia. Então, é nesse ponto aqui que a gente vai observando que ele tem algo em mente. Cristo, ele tem uma missão, ele tem um foco, e é nessa perspectiva, é nesta visão que a gente observa que João, depois que ele prepara o caminho, que ele vai preso, Jesus ele volta, os fariseus estão lá, Jesus ele começa agora a dar evidências ou provas desta missão pela qual ele está incumbido a cumprir ou a fazer. Então, nesse ponto aqui, meus irmãos, Cristo, ele vem no estado de humilhação, mas o reino de Deus, o qual João Batista, ele dá testemunho, a gente vai observando que quando Cristo, ele volta lá para a Galileia, é porque a missão dele é resgatar, por meio da mensagem, por meio do Evangelho, um povo que necessitava de salvação. Então, a missão aqui é exatamente essa, porque ele aqui é sabedor que, por voltar para a Galileia, ele ia se deparar com os líderes religiosos, ele iria se deparar com a oposição que naturalmente se levantaria, porque os judeus estavam esperando um outro tipo de rei, vindo, de fato, se apresentando dentro de uma figura gloriosa, entrando em Jerusalém com uma trombeta ou um chofar, e de repente Jesus ele entra humilde no jumentinho. Isso aí traz um peso, isto traz um impacto. Então, irmãos, os líderes religiosos, eles de fato tiveram um susto, porque quando a gente vê Marcos aqui falando acerca desse reino que está chegando dentro de um tempo pleno, a gente observa que quando esse rei ele chega no tempo oportuno, no tempo apropriado, de fato ele vem dentro de uma forma de humilhação. Ele vem dentro de uma forma aonde ele iria entregar-se como sacrifício voluntário. Aqui está a figura de um rei que vem humilde e ele assume agora toda a culpa, toda a condenação que estava sobre nós, toda a ira de Deus, pela qual nós estávamos reservados a sofrer essa penalidade máxima. Agora Cristo ele vem, absolve, e a partir daqui ele vai mostrando que o reino que está sendo apresentado e estabelecido é um reino completamente diferente. Ou seja, Cristo ele assume a nossa culpa, ele traz para si toda a condenação que estava sobre nós, e ele, por meio da eficácia da cruz, ele absolve e nos perdoa. A chegada do reino, ela tem as suas implicações, e é nesse ponto, meus irmãos, que Marcos ele vai demonstrando como isto está acontecendo. Ou seja, Jesus aqui, ele está de fato dentro de um tempo muito pleno, dentro de um tempo que ele viria para demonstrar o propósito deste reino. E é aqui que a gente vai observando que Jesus ele tem uma missão, e a missão dele ao voltar para a Galileia era de fato salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando nós falamos de ovelhas perdidas da casa de Israel, eu não estou me referindo ao Israel físico, eu estou me referindo ao Israel de Deus, que nós
estamos agora incluídos nesse plano. Eu estou falando de gentios, de judeus, de gregos, de bárbaros, de cítaros. É o Evangelho de Deus, pela qual Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é salvação para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. É esse Evangelho que chegou, e Jesus, ele está cumprindo isso aqui, dentro de um aspecto, dentro de um plano que é pleno. E agora a visão do Filho a missão do Filho é salvar aqueles que estavam perdidos. Cristo nos salvou. Um dia nós estávamos nesse contexto de condenação. E Paulo, ao ensinar a igreja de Colossos, no capítulo 1 de Colossenses, ele vai dizer exatamente isso. E ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Há uma troca de reino. Ou seja, de fato, estávamos condenados, estávamos destinados à ira e ao inferno. E Cristo, com seu amor, por sua graça, ele resolve vir até a nós e nos redimir e nos salvar. A implicação do reino. Jesus aqui, ao voltar para a Galileia, pregando o Evangelho, anunciando ou proclamando as boas novas de salvação. O Evangelho é uma boa nova de salvação. E a salvação aqui é gratuita por meio do amado. A salvação aqui é Deus que opera nos seres humanos. A salvação aqui não tem mérito de homem nenhum. Se você está aqui, você não tem mérito. Mas os méritos estão todos em Cristo, quando Ele assume os nossos pecados voluntariamente e resolve no conselho eterno nos chamar para um propósito no reino. A implicação do reino tem a ver com salvação. E quando eu falo de salvação, eu falo do início ao fim, aonde Cristo, ele está envolvido, aonde Deus Pai está envolvido, aonde o Deus Espírito está envolvido, aplicando a redenção, aplicando a salvação. E quando nós observamos, eu vejo Cristo salvando por causa da sua providência. E a providência de Cristo aqui é aplicar a salvação através do seu sangue. É por causa disso que nós somos redimidos. É por causa disso que nós somos libertos, perdoados, justificados. Quando eu vejo Paulo, ele anunciando umas verdades ali a partir de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Cristo, ele resolveu a nossa situação. A situação de Romanos 5:1 é a situação forense. Tem a ver com foro, aonde Cristo, ele resolveu como juiz nos absolver de nossos pecados e nos dá agora livre acesso à vontade ou à presença de Deus. É isso que Marcos ele vem anunciando. O Evangelho é uma boa nova de salvação. O Evangelho aqui, de fato, é mostrado como a maior e melhor solução para o pecador, para o homem perdido. E é nesse aspecto que a gente olha a figura de João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, por meio da lei, ele se fez fraco na carne, para que através disso nós nos tornássemos justiça de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai executar essa tarefa, essa missão, mostrando em Romanos capítulo 8, versículo 3, que por meio da sua morte, o Senhor, ele condena o pecado por meio da carne.
E a chegada do reino, irmãos, ela nos mostra outra verdade que está contida lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de números 20 e 21, quando Paulo ele vai dizer que por causa disso, o Senhor, Ele nos concedeu um dos maiores ministérios que nós temos hoje, por causa da eficácia do sacrifício de Cristo, por causa da chegada do reino. Nós agora, de acordo com 2 Coríntios 5, 20 e 21, Paulo vai dizer que nós somos embaixadores deste reino. Paulo vai dizer que por causa desse reino, por causa de Cristo, nós fomos reconciliados. Por causa disto, Paulo vai dizer que o pecado que Cristo, Ele assumiu, que Ele toma de nós, nós agora somos feitos a justiça de Deus. Ou seja, Cristo está sendo satisfeito, o Pai está sendo glorificado por causa do Filho. E aqui, irmãos, tem a ver com redenção mesmo. Por isso que o versículo 15 ele vai dizer, e dizendo: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Alguns interpretam esse texto como se aqui fosse a volta de Cristo. Mas aqui não fala sobre a volta. Quando ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, ele está dizendo que o reino de Deus está perto de vocês. A intenção aqui é esta: o reino está nas suas mentes. O reino está no vosso coração. E Marcos aqui, ele tem em mente o que está escrito lá em Gálatas capítulo 4, quando o versículo 4 vai dizer: mas quando chegou a plenitude, o pleroma, né, no grego, é o tempo oportuno, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Quando o pleroma acontece, a gente observa que estamos aqui diante de dois tempos. O cronos, né, que vem de cronômetro, né, quando a gente marca aí, quem gosta de assistir um jogo, né, o juiz vai lá, marca lá o cronômetro, mas não é esse tempo, é o kairos, aonde de fato é o tempo oportuno. É o tempo onde tudo vem bem sendo elaborado, executado. E quando esse tempo chega, quando isto acontece, o Senhor, Ele envia o seu Filho. E esse tempo aqui é exatamente o que Paulo vai trazendo aqui em Gálatas capítulo 4. Mas quando chegou a plenitude, quando chega o kairos de Deus, quando chega esse tempo oportuno, Deus, Ele envia Jesus. Deus, Ele envia o único gerado de acordo com Gênesis, de acordo com João 3,16. E é nesse ponto aqui, meus irmãos, que o mesmo Paulo, ao falar lá em Efésios capítulo 1, versículo 10, para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra, ou seja, tudo deveria convergir nele, tudo deveria passar por ele. E o tempo apropriado é o tempo oportuno, é o tempo de ouro, é o tempo do cumprimento da promessa. Cristo aqui, Ele está cumprindo aquilo que os profetas falaram. Cristo aqui, Ele está cumprindo a promessa de redenção. Como foi muito bem cantado aqui, Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Ele de fato nos trouxe a redenção. É isso que Marcos vai anunciando. O tempo está cumprindo. A promessa está aqui. Deus, o qual está sendo anunciado nos profetas, Ele chegou na pessoa do Filho. E é aqui, meus irmãos, que a gente observa que a proclamação do Evangelho está ganhando ênfase. O tempo aqui está consumado. Está cumprindo aqui em Marcos 1, 14, 15, Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, quando o profeta vai olhar e ele vai profetizar dizendo: mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão,
Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar. Aqui tem uma menção a Galileia, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região de sombra de morte resplandeceu a luz. Nós estávamos num contexto de morte, de escuridão, e por causa de Cristo, somente Cristo, Ele nos redime, Ele de fato nos transporta de reino, e agora nós podemos dizer nele que nós somos livres, justificados somente pela fé. Isso deve levar os nossos corações a exaltar ao nome daquele que veio no tempo pleno. E aqui tem uma consequência. Jesus, quando ele mostra a figura do reino que está próximo, ele está falando de fato do reino de Deus. Mateus vai chamar isto de reino dos céus, mas a ideia básica aqui é a mesma coisa. O reino chegou. Ele está perto de cada um. Ele está perto de cada um daqueles que colocarão a sua fé por causa de Cristo, no Cristo que pode redimir, que pode transformar, que pode justificar. De fato, o homem, ele não pode fazer nada se ele não tiver em Jesus. E a prerrogativa do reino aqui, quando Jesus diz, ele continua dizendo, o reino de Deus está próximo, de fato está na mente dos seres humanos, está próximo, está acessível, e é isto aqui que tem uma implicação muito maravilhosa. Quando ele fala desse reino que está próximo, que está nas mentes, ele está querendo dizer que as bênçãos que implica a estarmos nesse reino, estar aqui. Paulo disse lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós temos a bênção do Senhor. E esta bênção, ela segue todos aqueles pela qual o Filho redimiu, pelo qual o Pai justificou, pelo qual o Espírito selou. É nesse aspecto aqui, meus irmãos, que todas as bênçãos, por meio da graça, estão disponíveis. A ideia aqui é o Cristo soberano. A ideia aqui é o Cristo que viria nos corações daqueles que confessariam seus pecados. A ideia aqui é, de fato, viver para a glória de Deus. Esse reino, ele traz aqui alguns pesos, ele traz algumas consequências, e a conotação aqui, ela é muito ampla. O reino do céu, ou o reino de Deus, ou o reino, como queiramos chamar, mostra-nos, de fato, a soberania de Deus. E a indicação desse reino aqui tem a ver com Cristo que reina sobre nós, por meio de nós e por causa de nós. Ou seja, quando esse reino é chegado, quando nós entendemos a proposta do reino e nós nos submetemos ao reino de Deus, agora, meus irmãos, isto traz algumas implicações ativas. E é aqui que eu quero trazer algumas observações do que quer dizer o conceito, ou 4 conceitos básicos que implicam este reino. O primeiro conceito tem a ver com Cristo regendo as nossas vidas. Quando nós entendemos a proposta do reino, nós não vivemos uma vida para nós mesmos. A nossa vida, toda ela é para a glória de Deus. Quer não beber, quer não comer, quer não fazer qualquer outra coisa, de acordo com 1 Coríntios 1,31, façamos tudo para a glória de Deus. O reino de Deus tem a ver com a soberania. O reino de Deus tem a ver com aquilo que está dentro de nós.
O reino de Deus tem a ver com faça a tua vontade. Meus irmãos, quando nós cantamos, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como nos céus, isso traz um peso. E o peso é, será que nós estamos dispostos para que Deus faça a sua vontade em nós, mesmo quando esta vontade revelar uma perca? E você entender que Deus está no controle e dizer, Senhor, é feito a tua vontade. O reino de Deus implica, em segundo lugar, completa salvação. Ou seja, é a partir daqui que todas as bênçãos, como eu citei, Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É nesse aspecto, irmãos, que o reino de Deus está no nosso coração. A salvação, ela está aqui quando nós obedecemos à vontade ou nos submetemos à vontade de Deus, quando nós entendemos de fato a proposta do reino, nós entenderemos que não é fácil ser súdito deste reinado. O reino de Deus implica muitas vezes em sermos perseguidos, injuriados, maltratados, mas isso implica também a presença de Deus. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está conosco, mesmo que não seja fácil, mas o reino aqui, ele é maior, e esse reino está diante de nós. A terceira causa, ou a terceira implicação, ou conceito deste reino, tem a ver com comunidade. Quando nós falamos de comunidade, nós falamos de pessoas. Nós falamos de pessoas redimidas, o qual Deus salvou, o qual Deus inseriu dentro da sua vontade. Nós falamos de igreja, nós falamos de congregar. Aí vem em nossa mente Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, e não deixamos de congregar como é costume de alguns. Meus irmãos, quando nós falamos do conceito ou característica desse reino, nós observamos uma fala que está lá em Mateus 16. Quando Jesus, ele está na região de Cesareia de Filipe, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, né? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles começam a responder. Uns diziam, é o próprio João Batista. Outros diziam, não, é Elias. Outros diziam, não, é Jeremias. Outros diziam, não, é um dos profetas. Interessante, irmãos, que Jesus, ele pergunta novamente, e vocês, quem dizem que eu sou? Interessante que Simão Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, iluminado pelo próprio Cristo, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A implicação desse reino mostra a ideia de comunidade. E Jesus, ele olha para Pedro e diz, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito de Deus. Porém, eu te digo que tu és pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Esta é a promessa que nós temos quando nós observamos as qualificações, o conceito aqui do reino. E o reino ainda tem a ver com aqueles que foram redimidos. Quando eu falo de reino, eu estou falando de um novo céu e uma nova terra,
que é tema lá de Apocalipse, mas o entendimento aqui é uma perspectiva futura, mas compreendemos que o reino de Deus, ele já chegou. Cristo já inaugurou o seu reino a pisar aqui nesta terra. O reino é chegado. Nós já estamos vivenciando as benécias desse reino, quando nós nos reunimos em congregação para louvar a Deus, buscar ao nome do Senhor, e ali nós comungamos com coinonia, comunhão no Espírito Santo. Então ali nós já começamos a desfrutar das benécias da eternidade. Claro que não dentro de um tempo pleno, mas é aquilo que nós chamamos do já e o ainda não. Há uma tensão aqui. Porém, irmãos, nós estamos, de fato, glorificando a Deus como redimidos que somos. E Marcos, ele vai mostrando o sentido quando ele cita, os sinóticos, que eles estão em concordância lá, de acordo com Mateus 25:34, quando Jesus diz: entrem na posse do reino que está preparado para vocês. Esta aqui será a maior alegria da igreja redimida, quando naquele glorioso dia o Senhor olhar para nós e dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir o reino como prometido em herança. Esta é a maior esperança que deve permear em nossos corações. É este reino que está sendo apresentado nessa noite. É este reino que está sendo apresentado por Marcos. E o sentido desse reino aqui tem a ver com domínio. O reino aqui é dentro de um sentido grego, dentro da expressão grega, tem a ver com desenvolvimento. Aí aqui tem algumas implicações práticas, porque esse reino, ele traz desenvolvimento gradual. O sentido aqui é a ideia daquele grãozinho de mostarda, E esse reino aqui, Marcos, ele vai dizer que é como um rei, ou como um homem que passou a lançar a semente, e ele dorme, a noite vem, chega o dia, e de repente começa a frutificar. A ideia do reino, meus irmãos, igreja do Senhor, tem a ver com frutificar. O reino de Deus tem a ver com dar frutos, porque o tempo da vindima está chegando. E é nesse ponto aqui que Jesus, ele traz a maior obra de salvação, quando ele diz que o reino de Deus deve dominar cada um de nós. E aqui a gente entra na aplicação prática do que Marcos está querendo dizer. E ele está de fato mostrando que esse reino tem a ver, em primeiro lugar, não podemos fugir da salvação que começa na eternidade, mas que se aplica aqui na terra. E isso tem a ver com a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse ponto aqui, meus irmãos, esse reino, ele traz algumas consequências. Cristo aqui, ele está defendendo esta verdade. Marcos aqui, ele anuncia isso, porque quando ele fala do reino, ele está falando de algo que é precioso ao crente. Quando ele fala de reino, ele está falando que todas as coisas devem de fato ser para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Quando ele diz que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, ele está falando que esse reino aqui, em palavras ditas por meio da pregação, ele está anunciando de fato um Cristo que veio e que está começando de fato a cumprir a vontade do Pai. E Jesus aqui, ele continua, e Marcos registra dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento aqui, meus irmãos, ela traz um peso, ela traz uma consequência. Esse reino que está próximo de nós, que estava próximo dentro dos primeiros leitores deste Evangelho, nós entendemos que Marcos, ele escreve esse livro
baseado no sermão de Pedro, né? Vocês sabem disto, mas o significado aqui é mostrar que Jesus, ele está trazendo algumas identificações para estarmos nesse reino. E é nesse ponto aqui que ele mostra a figura do Evangelho. É nesse ponto aqui que ele mostra o sentido da mensagem. O reino de Deus tem a ver com fidelidade na exposição das Escrituras. O reino de Deus, sendo traduzido aqui, mostra-nos a maior obra de consumação quando a gente lê as palavras arrependei-vos. Arrependei-vos aqui, meus irmãos, ela traz uma ênfase. E que ênfase é esta? A primeira coisa, quando nós compreendemos a proposta do reino e nos arrependemos, isso deve mostrar que o pecado que nós cometíamos, quando nós nos arrependemos, certamente nós sentimos tristeza pelo pecado. Quando nós estamos debaixo deste reino, nós não conseguimos pecar em paz. O reino está em nós. O Espírito Santo está em nós. Ele está ali para nos convencer. Ele está ali para nos guiar. Ele está ali para nos mostrar. E esse arrependimento tem a ver com algo que é profundo. Arrependimento, de acordo com as Escrituras, tem a ver com romper com o passado. Tem a ver com romper com o pecado. Tem a ver com abandono de pecado. Isto é arrependimento. Arrependimento não é muitas vezes quando você chora. Arrependimento muitas vezes não é quando você entra em desespero. Arrependimento é quando você muda de vida. É como você estivesse entendendo o reino e, de fato, diante de um contexto de pecado, e você olhar e dizer: não, Cristo me perdoou, Ele me justificou, isso não é mais para mim. Arrependimento é, de acordo com as Escrituras, mudança de direção. Aí tem aquela frase, né, que a gente vê alguns reformadores pregando, pregadores como Augustus, Paulo Júnior, esses reformadores, nós temos como referência, né? A gente vê esses homens dizendo e mostrando a verdade para alguns pastores, a informar a igreja que ela não pode pecar em paz, ela não pode estar de bem com o pecado. Mas arrependimento aqui é de fato você criar um lapso, uma lacuna, é se afastar, é deixar. Aí a gente observa que muitos não têm compreendido a proposta do que é o verdadeiro arrependimento. Não é pelo fato de nós sermos ou tentarmos trazermos uma imagem de um ser altamente espiritual dentro de um contexto de congregação, mas o arrependimento, quando nós entendemos na proposta do reino, meus irmãos, é quando de fato eu mudo de vida, de direção, tenho tristeza pelo pecado, abandono aquelas práticas. É quando eu amo a minha esposa, amo os meus filhos, é quando eu os trato bem. Aí eu entendi o que é o reino. É nesse propósito. Eu quero trazer aqui 4 considerações finais, mostrando a aplicação final, de fato, deste reino. Em primeiro lugar, a palavra aqui, no original, para demonstrar a ideia de reino, significa ser convertido. Uma pessoa convertida, ela é uma pessoa que tem uma mudança radical no seu coração. O seu coração é transformado. É uma pessoa que experimentou a graça de Cristo.
É isso que Paulo rogou em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, lógico, e não vos conformeis com este mundo, século, idade ou era, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós experimentamos o reino de Deus, nós experimentamos uma mudança radical no nosso coração. Esse reino está em nós, irmãos. Esse reino está em mim. Esse reino está em você. Se ele o está, nós somos bem-aventurados. E é nesse aspecto aqui que o reino significa conversão, a mudança radical no coração, vida transformada, é experimentar aqui uma completa reviravolta na vida. E a segunda coisa que eu quero trazer aqui, trazendo nesse aspecto final, é que o reino de Deus, ele tem a ver com algo positivo que nós experimentamos. E de acordo com o original, a gente observa que esse reino, quando está em nós, além de nós nos arrependermos, nós cremos no Evangelho. Nós cremos na palavra de Deus. A terceira implicação aqui que eu quero trazer, mostrando o reino, é uma linguagem do catecismo de Weinberg, que ele diz assim, que a fé verdadeira não é somente um conhecimento correto, pelo qual eu aceito tudo o que Deus nos tem revelado em sua palavra, mas também uma confiança firme, a qual o Espírito Santo opera em meu coração pelo Evangelho, que me garante que não somente para outros, mas também para mim, a remissão de pecados, retidão, vida eterna, salvação, livramentos dados por Deus, pela sua graça, somente pelos méritos de Cristo. O reino de Deus, irmãos, traz essas implicações práticas às nossas vidas. Por fim, a quarta missão aqui que eu encontro para finalizar essa minha exposição é que o reino de Deus mostra e revela a uma pessoa que recebeu a mensagem do Evangelho, e ela não ficou só no receber, mas ela age de acordo com a palavra. Ele é um crente bíblico. Ele é um crente que entendeu a proposta do reino e ele vai agir sobre o que está escrito. O salmista, ele expressou isso em vários salmos. E a gente fica feliz porque Marcos, ele mostra a grandiosidade desse reino. A proposta desse reino, de fato, é nos fazer refletir que esse reino está dentro de nós. Então, eu gostaria de convidar vocês a curvar a sua cabeça e nós vamos orar em agradecimento ao nosso Deus.